olhar para a cruz, eu entendo o amor. Quando eu estava sentado, me edificando com esse, eu lembrei de John Stott. Ele disse, se você quiser uma definição de amor, não vá ao dicionário. Olhe para a cruz. Vamos estar meditando nesta noite sobre a mãe cananeia. De manhã nós falamos sobre a avó Loide e a mãe Eunice. E agora à noite, sobre a mãe cananeia. Dia das Mães. E o texto que nós lemos, que vai ser exposto, fala do momento que Jesus está na sua segunda retirada. Que foram as retiradas? As retiradas, Jesus estava agora já faltando só mais um ano para terminar o seu ministério, ele iria para a cruz, então ele fez várias retiradas com os seus discípulos. E nessas retiradas ele tinha dois objetivos, pelo menos. Um deles, descansar, e outro, está instruindo os seus discípulos. Na segunda retirada, então, ele vai lá para a região da Fenícia, Tiro, Sidom. Se você olhar o texto paralelo de Mateus, que está em Marcos, lá fala que ele chegou lá e foi para uma casa. Foi lá para uma casa para tentar descansar e lá, então, dar lá um treinamento para os discípulos. Mas daí, então, acontece o que está nesse texto. Aparece lá a mãe cananeia. Vamos trabalhar, então, fé e determinação. E qual é o nosso objetivo com a mensagem de hoje? Ou dois objetivos. Mostrar como a fé e a determinação são fatores essenciais na superação dos obstáculos da vida cristã. Na nossa caminhada cristã, nós necessitamos da fé, que é dom de Deus, a fé salvadora, a fé santificadora, e determinação para que nós caminhemos, então, vitoriosos sobre os obstáculos que nós temos que transpor na nossa caminhada cristã. E o segundo objetivo, o encorajamento para perseverarmos em oração por nós mesmos e por outras pessoas. Nada sabemos a respeito da mulher aqui mencionada, além do que lemos nesses versículos. Não sabemos o nome dela. Mulher cananeia. A sua história anterior, a maneira como foi levada a procurar nosso Senhor, embora fosse gentia. Então era uma mulher que não era judia, era gentia. E essa mulher, então, procurou Jesus. E por que mulher cananeia? Porque ela estava na região de Tiro e Sidom, na Fenícia, uma região estrangeira, lá no litoral do mar Mediterrâneo. E essas cidades ficavam, então, lá na região do mar Mediterrâneo. E para Jesus ter chegado lá, o contexto mostra que ele estava na região lá da Galileia, no mar da Galileia, ou em Cafarnaum. Ele viajou cerca de 45 a 50 quilômetros para chegar lá. E chegando lá, então, essa mulher o procurou. Fica claro que os evangelistas querem mostrar que ela não pertencia à religião judaica. Sabemos também que ela era uma mãe aflita. Sua filha estava endemoniada. Então ela era gentia, uma estrangeira. Ela estava muito aflita, uma mãe aflita, sua filha endemoniada. Eu queria tomar essa mãe cananeia como sendo aqui o símbolo das mães que me ouvem aqui nesta noite. As que me ouvem também pela internet. As mães passam por aflições. No caso dessa, uma filha terrivelmente, horrivelmente endemoniada. E as mães do século XXI também passam por muitas aflições. Muitas aflições. Então podemos ter, então, essa palavra de analogia aí. E se você olhar no texto lido, essa mulher cananeia, no verso
o texto que lemos aí, se olhar no verso 22, quando ela se dirige a Jesus, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela usa um termo aí messiânico. Não sabemos se ela era convertida à religião judaica ou se ela tinha informações do Messias, porque a expressão filho de Davi é uma expressão que aponta para o Messias. Então essa mulher tinha algum conhecimento sobre a vinda do Messias, e ela se dirige a Jesus usando um dos títulos de Jesus, diz no texto aí: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher anônima é exemplo de fé, de determinação impressionantes. Ela deixa-nos boquiabertos com sua perseverança e com a sua garra. E antes de entrarmos na exposição do nosso texto, eu creio que essa mulher, além de trazer uma ideia das mães que me ouvem aqui, das mães que passam por aflições, lutas para criarem os seus filhos, para mim também essa mulher vai nos ensinar que na vida cristã nós precisamos ter determinação, perseverança, e aqui podemos abrir parênteses para dizer que quantas pessoas começam muito bem a vida cristã, mas não perseveram. Você deve conhecer pessoas que estiveram na igreja, quem sabe, por muitos anos, participaram até de ministérios da igreja, mas que hoje estão longe, não perseveraram, desistiram da vida cristã. Quantos estão fora da igreja? E parece que hoje ainda mais, né? Depois que surgiu o termo desigrejados, aí a porteira ficou aberta, né? E a boiada entrou. Você conversa com pessoas, tenho conversado com as pessoas, não, eu fico em casa, só o culto virtual tá bom. Crentes que ou se desviaram, ou abandonaram a igreja, ou fizeram a péssima opção de ficar só no mundo virtual. O mundo virtual é bom? Bom. Durante a pandemia foi uma bênção extraordinária. Essa igreja teve que enfrentar a batalha da pandemia. Quantas vezes eu vim para cá, era só o pastor, a equipe técnica, mais ninguém. Foi difícil até para a gente acostumar, né? Pregar para quem? O pastor fez um exercício hercúleo de aprender a olhar para a câmera lá. Só isso, mais nada. Aprendemos, foi bom demais. Naquele momento, bom demais no sentido de ser uma bênção. Foi difícil. Mas passou a pandemia. E parece que a Organização Mundial da Saúde já deu a palavra que acabou a pandemia mesmo. Né? Agora já. Então, irmãos, a minha mensagem de hoje vai também na direção de que o cristão não pode deixar de perseverar até o fim. Não basta começar bem, é necessário continuar bem e terminar bem. Quantos que se inscrevem em São Paulo na São Silvestre, lá de passagem de ano? Quantos chegam lá na marca? Poucos. A maioria cai pelo caminho. Então quero pensar também nesta noite que a nossa vida cristã vai ter obstáculo e temos que estar então perseverando. Vamos aprender então com a mãe cananeia. Era uma fé inesperada. Por que inesperada? Ela era cananeia, estrangeira, descendente de Cão. Tinha certo conhecimento do judaísmo, chamou Jesus de filho de Davi, mas ela era uma estrangeira, uma gentia. E sabe qual era a religião dessa mulher? Ou de onde ela estava? Os povos cananeus? Uma religião de superstição. Sabe quais deuses esses povos adoravam? O deus Moloque.
O deus Moloque, que o rei Manassés sacrificou seus filhos. O deus Moloque era uma imagem que ficava toda aquecida e se jogava filhos nos braços do deus Moloque. Algo terrível, horrível. Também esses povos adoravam a deusa Astarote, a principal divindade feminina, a deusa do poder produtivo, da guerra, do amor. Sabe como o culto dessa Astarote era feito? Culto erotizado. Os rituais sexuais eram praticados nos bosques por homens e mulheres. No entanto, foi nesse lodo que Jesus escolheu a linda flor da fé da mãe cananeia. E aí então podemos pensar que a verdadeira fé pode às vezes ser encontrada onde menos poderia ser esperada. Se essa mulher vivesse em Betânia, Jerusalém, a sua fé já seria extraordinária. Já seria uma grande fé. Quanto mais morando lá, na região de Tiro e Sidom. Isso nos deveria ensinar que a graça de Deus e não o local que faz uma pessoa tornar-se crente. Repito, isso pode nos ensinar que a graça de Deus e não o local que faz uma pessoa tornar-se crente. O problema não é a questão geográfica. Onde eu estou? Mas onde a graça me alcançou. Podemos resistir em meio à superstição e idolatria. Quando eu preparava a mensagem, eu pensei na menina, na casa de Naamã. A menina escrava lá na casa de Naamã foi uma missionária, uma mensageira. Estava longe do povo de Israel, lá na Síria. Né? Ela foi uma benção. É possível ser cristão em qualquer lugar. E esse qualquer lugar também na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, lá na academia. Você vai malhar para ficar sarado. Né? Aqueles que conseguem, né? Outros lutam e não conseguem muita coisa. Em qualquer lugar, você deve ser um cristão autêntico. Há flores que só crescem nas montanhas, outras só florescem nos vales. Algumas só são perfumadas debaixo dos céus tropicais, dizem aí. Outras, debaixo das neves, né? A mulher cananeia nos ensina que a fé é uma flor que cresce em qualquer lugar. Ela pertencia a uma raça cuja religião é um dos arquivos mais tenebrosos dos anais da superstição. No entanto, lá, ela foi uma mulher que demonstrou a sua fé. Em qualquer lugar, repito, podemos ser cristãos e muitas vezes o cristão que está em lugar difícil é o mais fiel. Essa é a primeira lição que essa mãe me ensina. A mãe cananeia. Uma fé inesperada, mas uma fé encantadora. Dessa mulher que chegou a Cristo devido à sua realidade. Mas essa mulher me ensina uma segunda coisa. Era uma fé muitíssimo perseverante. Ela não era só uma fé inesperada, mas uma fé perseverante. Olhe no texto aí. Você vai olhando que ela chegou lá. Diz Marcos que era uma casa onde Jesus estava, né? Hoje Jesus não estava na casa mais, porque o texto vai dizer que ela estava atrás de Cristo lá, quem sabe, correndo atrás, né? Mas diz aí, eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Fé e determinação que superam um silêncio de aparente indiferença. Se você olhar no texto aí, Jesus não respondeu nada. Jesus ficou em silêncio diante daquela realidade. Olhando para Mateus e Marcos, você não tem uma explicação. O porquê do silêncio de Jesus. Podemos pensar que lá em Marcos diz que ele estava numa casa para descansar e ensinar os discípulos. Ele achou melhor então cumprir a sua missão nessa área e dar um tempo. Mas o fato é que ele ficou em silêncio por um tempo. Não respondeu nenhuma palavra diante do clamor daquela mulher. A sua súplica. É um incidente estranho na vida de Jesus. Seu silêncio é esse apelo do coração de uma mãe aflita. E aqui eu quero pensar com você, né? O que significa o silêncio? Nesse caso, tinha um propósito, até que ela chegasse a alcançar a bênção. Silêncio tem tanto significação como fala às vezes. Significação mais sutil. E eu comecei a pensar então, quantos silêncios nós temos para tentar ilustrar o caso dessa mulher em que Jesus ficou em silêncio. E ela continuou perseverante em meio ao silêncio. Quando você olha para a natureza, quando você sai de manhã cedo para o trabalho, o nascer do sol, silêncio. O que comunica para o seu coração o nascer do sol? Para mim, comunica: estou vivo mais um dia, que esperança! Mais um dia para glorificar a Deus. Se eu bem te vi que está no meu telhado, glorifica a Deus. Ao nascer do sol, eu devo mais do que eu bem te vi, exaltar o meu Deus. O silêncio do nascer do sol. O silêncio do pôr do sol. Quietude. O silêncio do luar nas grandes florestas. Ao silêncio das montanhas sombrias. Ao silêncio do lago. Você já parou diante de um lago assim? Né? Você chega a um lugar, você vai passear, né? Tem aquele lindo lago. Silêncio do lago. É uma mensagem para o nosso coração. Né? Ao silêncio aí, acho que para mim agora, né? Da criança no berço. Já viram uma criança dormindo? Silêncio. A criança está lá no berço, você olha assim, silêncio. Para as mães e avós, uma mensagem da criança dormindo. Há outros silêncios, né? O silêncio, quando você olha alguém que já viveu 90 anos, o silêncio da pessoa que morreu está no seu caixão. O silêncio da vida, o silêncio da morte. O silêncio de uma alegria grande demais. O silêncio de um desgosto às vezes. Jesus Cristo falou como nunca homem falou. Também silenciou como nenhum outro homem silenciou. O silêncio. Jesus Cristo estranhamente não lhe responde nenhuma palavra àquela mulher. Mateus não esclarece. Marcos dá uma pista. Quem sabe não queria ser identificado. O fato é que Jesus não respondeu imediatamente. Simplesmente silêncio. O silêncio às vezes é perturbador. Tão perturbador que os discípulos falaram para Jesus: despede essa mulher aí, já que o senhor não vai responder. Se você olhar no texto assim, ela clamou, Jesus não respondeu, os discípulos ficaram perturbados. Mas o silêncio perturba, né? No mundo do século XXI, ficar em silêncio dá angústia. Procure sentar no sofá da sua casa 5 minutos. Você consegue ficar em silêncio lá. Sem pegar o celular,
sem ligar a televisão. Nós desaprendemos ficar em silêncio. É difícil. O mundo é dos ruídos, dos barulhos, da correria, do fazer, do agir. Mas não é do parar, do ficar em silêncio. Esse é o nosso mundo hoje. Eu fiquei pensando, apesar do silêncio do Senhor, ela continuava clamando pela sua causa. Sua fé tem perseverança, determinação. O que você faria numa situação semelhante? Como você reage ao silêncio de Deus? Às vezes Deus resolve ficar em silêncio. Você vai desistir? Continuar clamando? Por muito pouco nós desistimos das coisas. Falta-nos a mesma fé, a mesma determinação daquela mulher. E eu pensei em Davi, no Salmo 13. Você pode ler o Salmo inteiro em casa. Por 4 vezes Davi diz, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Davi pergunta para Deus, até quando o problema vai ficar? Até quando a doença vai ficar? Até quando a aflição vai ficar no meu coração? Até quando meu filho não vai voltar para a igreja? Até quando? Davi passou por isso. Silêncio de Deus. Mas em meio ao silêncio de Deus, no Salmo 13, depois que Davi diz 4 vezes, até quando? Ele vai dizer, nos versos 5 e 6, no tocante a mim confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. O final desse salmo é encantador. O silêncio de Deus para com o rei Davi o levou a perguntar para Deus, até quando? Até quando essa situação vai ficar assim? E quantas você e eu já perguntamos para Deus, até quando? Mas Deus quer que nós tenhamos a mesma convicção de Davi. Eu confio em ti. Eu espero em ti. Tu és a minha salvação. E eu vou louvar o teu nome. Eu pensei no outro texto sobre esse silêncio de Deus. O profeta Abacuque. Leia o profeta Abacuque. Ele estava preocupado com o silêncio de Deus. Deus não respondia. Deus não intervinha sobre o seu povo. E aí chegou no final do Abacuque, você conhece o texto. É muito bom esse texto. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Em meio à crise, o silêncio de Deus, Abacuque orou, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Apesar do silêncio de Deus, o profeta Abacuque glorificou, exaltou, louvou a Deus, continuou firme. Por que está Deus assim silencioso? Por que Jesus não respondeu à mulher cananeia, à mãe cananeia? Provar a nossa fé, nos refinar como ouro. Essa história da mulher cananeia nos lembra que Deus pode ter outras razões para ficar em silêncio. A educação da nossa fé. Mais do que isso, que a oração perseverante pode vencer essas razões. É um grande ministério, mas a realidade na história da intercessão é um grande mistério o silêncio de Deus.
Mas leia a história dos homens de Deus. Deus em silêncio. Aprendemos com a mulher cananeia que mesmo com silêncio nosso Senhor não desistiu do seu intento. Uma fé inesperada, uma fé perseverante. Uma fé vitoriosa em meio à aflição. Pode olhar no texto que ela venceu. Foi uma fé vitoriosa. A fé genuína será sempre vitoriosa. Sempre. Vemos que a lição às vezes demonstra, que a aflição às vezes demonstra ser uma bênção para a alma de uma pessoa. A aflição chega. A aflição levou a mãe cananeia a exercitar a sua fé. Eu fico a pensar, se essa mãe cananeia não tivesse a filha endemoniada, será que ela teria conhecido a Jesus? Ou teria morrido no paganismo do deus Moloque e da deusa Astarote? A aflição para essa mãe cananeia foi o canal condutor, pavimentou o caminho para ela conhecer Jesus, o filho de Davi, o Messias prometido. Aí eu posso colocar aí. A aflição levou a mãe cananeia, levou a Jesus, levou a pedir a Jesus, levou a chegar-se a Jesus, levou a perseverar na hora da prova, da dúvida, levou a vitoriosa, sendo atendida em sua petição e conhecendo realmente o Mestre Jesus. E eu posso lembrar você no texto que você conhece. Salmo 119, 71. O salmista diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Alguma vez você já falou isso? O salmista falou. Foi bom, Senhor, porque eu fiquei doente. Porque com a doença eu busquei mais a Deus. Foi bom. Não esqueçamos que cada provação, cada aflição é uma mensagem de Deus, para trazer benefícios para a nossa vida. As provações são destinadas a nos fazer meditar. E cairmos de joelhos diante de Deus muitas vezes. A saúde é algo bom. Você gosta de ter saúde? Todos nós gostamos. Mas a enfermidade é muito melhor se ela nos aproxima de Deus. Então, quando você ficar doente, não fique bravo com Deus. Porque a saúde é algo bom, mas se a doença me leva mais perto de Jesus, Deus está permitindo, não é isso? Está fazendo isso. A prosperidade é uma grande misericórdia divina. Está tendo dias prósperos, mas a adversidade manifesta maior misericórdia se nos leva a Cristo. Qualquer coisa é melhor do que viver e morrer em pecado. 1000 vezes melhor do que viver despreocupadamente e morrer em pecado. 1000 vezes melhor é sermos afligidos e fugirmos para Cristo, tal qual aquela mãe cananeia, do que viver tranquilamente e morrer sem Cristo. E quando eu falei morrer sem Cristo, eu pensei lá no texto de Lucas, capítulo 12, aquele homem rico que sua plantação deu grande abundância. E aquele homem disse: o que eu vou fazer agora? Tem colheita demais, tem grão demais, tem coisa demais. E aquele homem lá disse:
eu vou derrubar os meus celeiros, fazer outros maiores, vou enchê-los e vou dizer para mim mesmo, agora a alma pode satisfazer, pode se regalar, pode curtir a vida. E o que Jesus disse para aquele louco rico? Hoje pedirão a tua alma. E o que tens? Em meio à aflição, à dificuldade, Deus tem propósito para a nossa vida. Quer nos levar para mais perto dele. A mulher cananeia, aprendemos com ela, que ela teve uma fé inesperada. E as mães cristãs também devem ir no curso dessa mulher, confiar sempre no Senhor. Era uma fé perseverante. Era uma fé vitoriosa em meio à aflição. Ela não desistiu, ela continuou e foi vitoriosa. Se você olhar no texto, Jesus falou que não ia dar a bênção, a não ser para os filhos que eram os judeus. Mas ela continuou. Mas, Senhor, eu quero só a migalha, os cachorrinhos comem as migalhas, os gentios estão aqui para comer as migalhas. E ela foi, ela continuou, ela adorou, ela perseverou. E a sua fé foi vitoriosa. Algumas aplicações para as mães e para todos nós. A graça de Deus não tem limites raciais ou geográficos. Lá, em Tiro e Sidom, na Fenícia, a graça de Deus alcançou a mulher cananeia, em meio à superstição de Moloque e de Astarote. A aflição, às vezes, demonstra ser uma bênção para a alma de uma pessoa. Deve ser também para nós assim. Essa passagem tem por objetivo encorajar-nos a perseverar em orações por nós mesmos e a favor dos outros. Orarmos. Ela não desistiu, ela continuou, perseverou. Ore por sua família. Ore por filhos que estão longe da igreja. Orem por netos. Orem. Temos que orar. Pais e mães têm a obrigação de lembrar da mãe cananeia. Eles não podem dar às suas crianças corações novos. Nós não podemos regenerar nossos filhos e netos. Mas podemos orar por eles como a mulher cananeia orou. Orem pela conversão de seus filhos, devassos, mundanos, corruptos, que se desviaram da igreja. Muitos milagres já aconteceram. Os filhos voltando, netos voltando. Orem, não desistam, continue orando. Orando sempre. Oremos mais por nossos filhos e por nossas filhas. A mulher cananeia nos lembra que ela foi uma mãe aflita, de uma fé inesperada, de uma fé perseverante e uma fé vitoriosa. E aconteceu um milagre, se você olhar no texto aí. E foi um milagre à distância, viu? A filha não estava com ela. Só ela estava lá, com Jesus. Mas o texto mostra, no verso 28, então lhe disse Jesus, mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Lá em casa, quando chegou lá, a filha endemoniada estava liberta, curada. Deus faz milagres. Milagres para restaurar famílias, para restaurar filhos. Dia das mães, dia das avós, né? Vamos orar e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em cada um de nós.